A gente precisa falar de política de uma maneira franca, aberta, e mostrando às pessoas que o que a gente vê aí, o que está aí por aí, é fruto também, claro, da população que elege seus representantes, mas também que há um sistema carcomido a nível nacional que reflete sim nas coisas do município e do estado. Portanto, as coisas elas não estão desassociadas, elas não estão estanques ou em gavetinhas. Ou seja, a realidade municipal muitas vezes sim reflete a realidade nacional, bem como a realidade estadual. Na verdade, nós vimos hoje, e é o que eu tenho visto nas minhas andanças pelo legislativo aqui da minha cidade, eu tenho visto que o legislativo muitas vezes tem se tornado um verdadeiro circo, ou seja, as questões importantes são colocadas em segundo plano para o uso do sensacionalismo, para discussões fúteis e para questões que não colaboram para com a cidade. A gente precisa também entender que tudo isso que acontece nas nossas câmaras municipais é reflexo de uma forma de fazer política que está aí há muito tempo e que não é uma coisa inventada de hoje. E que a gente precisa entender também que os comportamentos que estamos vendo aí, né, estapafúrdios, fora do padrão, gente que fala uma coisa e faz outra, que isso é reproduzido em Brasília, que isso também é reproduzido na Assembleia Legislativa, e que na verdade está tudo ligado. Só que se a gente ficar somente fazendo o olhar do paroquiano, daquele católico que nunca vai a Roma, e fica só olhando para a sua realidade local, ele não consegue entender como vai superar os problemas da sociedade. A gente precisa fazer um debate, inclusive muito pertinente que se faça esse debate, sobre o Pacto Federativo. Este é um dos fatores que tem nos levado ao fracasso das administrações municipais. E nós temos que entender também que o ente municipal é aquele mais dependente dos três entes da União. Vou dar um exemplo disso aqui, tá? Estou aqui com o Jornal da Cidade, tá? Jornal Vale dos Sinos, de 11 de outubro de 2019. Matéria de capa do jornal, município fecha centro que acolhia pessoas em situação de risco. Aí alguém vai dizer assim, pô, mas olha que a administração é irresponsável, a prefeitura está fazendo isso. Eu não estou isentando a prefeitura, tá, gente? Não estou dizendo que o prefeito seja santo, que não possa ter um erro administrativo, não é isso. Mas a gente vê que há uma dificuldade aqui no município, e os demais 4.999 municípios do país, que é o repasse de verbas. Que é aquela coisa, o município é refém das verbas que são repassadas pela União e pelo Estado. E quando não chega essa verba, o que acontece? O serviço não é prestado, é fechado. Então, muitas vezes, a gente acaba tendo um problema, por exemplo, o município assume a saúde, só que a verba que vem da União para a saúde é insuficiente para manter o serviço. Então, vai lá a cobrança em cima do prefeito. Cobre-se o prefeito, mas também olha-se que nós temos uma questão de pacto federativo que é extremamente cruel ao município. O município que gera o tributo, que devolve, para a União, e a União que devolve para o município de forma quase que migalhas. E aí nós temos aí uma situação em que, às vezes, os deputados fazem aquelas coisas que chamam emendas parlamentares, que é o repasse de verbas dos seus gabinetes para os municípios. E que se não fossem esses repasses, muitas vezes algumas coisas não andariam. E aí a gente tem essa coisa. E aí também tem o uso político desse repasse dentro do município. Então, assim, a gente precisa olhar para um todo e entender que
se a gente quer realmente entender e discutir as políticas, né? Se a gente quer realmente entender o cenário político local, é preciso olhar que ele é um reflexo, sim, da conjuntura nacional. E eu posso dizer que a oposição hoje, aqui em São Leopoldo, da direita de São Leopoldo, ela é uma radiografia do que é a direita a nível nacional. É aquela direita que adora apontar para os outros, mas não olha para si. É o que a gente tem visto a nível nacional, a gente consegue ver uma reprodução a nível local. Né? Então, assim, esta é uma realidade e isso a gente tem que discutir. Ou a gente olha para isso e fazemos uma discussão que chegue no cerne das coisas, ou então estaremos sempre na espuma da história, como dizia Brizola e como disse Brizola quando se referiu a Lula. Nesse sentido, a gente precisa ser mais radical, entender a raiz dos problemas do nosso país, é olhar para eles e ver que eles têm uma causa primária e que a gente precisa buscar entendimento de questões que realmente sejam as questões relevantes para a gente avançar e superar o quadro atual. Senão, o resto é besteira, é perder tempo, é qualquer coisa, menos discutir política.